Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, este é o canal Brasileirices, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana, um aluno me perguntou a diferença entre pois é e pois não, duas expressões muito utilizadas por brasileiros. Eu achei a pergunta super pertinente e que daria para fazer um vídeo aqui no canal para também explicar para vocês a diferença entre pois é e pois não. Vamos lá? Começando por pois não, tem um vídeo aqui no canal super antigo que fala o significado da expressão, mas, resumidamente, pois não, por mais estranho que isso seja, significa sim. É isso mesmo. Pois não significa sim, porque é uma expressão afirmativa. Pois não é uma expressão super educada para ser utilizada e ela basicamente é usada para confirmar. Tudo isso porque a origem dela é uma frase que seria mais ou menos assim: pois então não haveria de. Essa frase ela é muito utilizada em uma situação de uma loja, por exemplo. Imagine que você, que é um cliente, chegou em uma loja e você deseja a ajuda do vendedor. Você olha para a pessoa e fala: por favor, você poderia me ajudar? E o vendedor responde: pois não, o que deseja? Por que ele fala pois não? Porque ele estaria falando mais ou menos assim: pois então, não haveria de ajudar? Não haveria eu de te ajudar, de ajudar-me? Confuso, né? Mas com o tempo essa expressão ela foi se transformando e ela virou somente o pois não. Muita gente se confunde porque parece que você está falando não, mas na verdade você está falando sim. Isso acontece muito com estrangeiros aqui no Brasil. Alguns alunos meus já passaram por isso. Eles pediram ajuda para o vendedor, para o garçom ou para qualquer pessoa, não precisa ser somente uma relação comercial. E eles pensaram que a pessoa tinha falado não. E eles ficaram super chateados, super tristes. Mas na verdade a pessoa queria ajudar, meu Deus, não fiquem tristes. Ela falou sim. Claro que também existe a expressão pois sim em português e algumas vezes pode ser utilizada como sinônimo de pois não, mas é preciso tomar cuidado porque a expressão pois sim também pode vir de uma maneira bastante irônica e nesse caso ela vai significar não. Camila, então quer dizer que a expressão pois não significa sim. E algumas vezes a expressão pois sim pode significar não? É isso mesmo. Ai, como esses brasileiros são malucos! Mas é isso aí, gente. Bom, para resumir então o pois não, se alguém pedir ajuda, você poderia me ajudar? Pois não, ou seja, claro, sim, eu posso te ajudar. E também uma situação, por exemplo, você quer entrar em um lugar e antes de entrar na casa de um amigo, em algum escritório, você fala com licença e a pessoa que está dentro desse local vai falar: pois não, pode entrar, fique à vontade. Algumas pessoas também atendem o telefone falando pois não. Claro que a maneira mais clássica de se atender o telefone é falando alô, mas algumas pessoas no Brasil atendem o telefone falando pois não, porque significa sim, né? É uma expressão para confirmar. A outra expressão, então, pois é, já tem vídeo aqui no canal falando sobre, mas eu achei interessante fazer esse vídeo mostrando o contraste das duas. Pois é utilizada para enfatizar alguma coisa, para concordar com alguma coisa. Se, por exemplo, eu estou no elevador, aquelas clássicas conversas de elevador que duram segundos e sempre ninguém tem o que falar, a clássica pergunta do elevador é: tá calor hoje, né? E aí você responde: pois é, tá calor. Sim, está calor. É verdade, está calor. Então nós usamos para concordar com a afirmação ou com uma pergunta retórica feita anteriormente. Veja que nesse caso eu não poderia responder pois não para uma pessoa que fez uma pergunta como: tá calor hoje, né? Eu devo responder pois é.
Porque esse pois é, ele é muito mais utilizado quando você não tem muito o que responder, você não tem como dar uma super resposta num caso desse. Você só quer concordar e falar, é verdade, sim. Você quer ser educado, não quer não falar nada, porque não é legal. E você concorda, pois é, tá calor mesmo, sim. Se eu falasse pois não faria muito sentido. Você vai reparar então que o pois não, ele vai aparecer muito mais quando a outra pessoa te faz uma pergunta que ele pede a sua atenção, pede a sua ajuda, pede a sua licença, e aí você vai concordar de um sentido afirmativo para dizer sim, você pode fazer isso, sim, eu posso ajudar você. O pois é, ele é muito mais uma concordância sobre um assunto ou uma pergunta que a pessoa fez anteriormente, mas ele não pede uma autorização, um pedido, uma ajuda. Ele é bem mais leve, ele é bem mais informal do que o pois não. Ele também vai aparecer não somente em situações mais positivas ou neutras, mas também em situações negativas. Se alguém fala pra você, ai, você viu que o primo da Maria morreu, que triste, ele era tão jovem. E a pessoa responde, pois é, eu vi, que triste, foi uma situação muito triste mesmo. Pois é, eu estou concordando com você. Sim, eu vi, eu soube da morte do primo da Maria. O pois não, ele não se encaixaria numa situação dessa. Ele se encaixaria se nessa mesma situação a pessoa falasse, você soube o que aconteceu com o primo da Maria? Você gostaria que eu te contasse o que aconteceu? E a pessoa fala, sim, pois não, eu gostaria que você me contasse. Deu para entender mais ou menos? São duas expressões realmente bastante parecidas, mas diferentes, porque nós utilizamos em contextos diferentes. Seria muito estranho você ir a uma loja, pedir ajuda para um vendedor, por favor, você poderia me ajudar? E a pessoa vai responder, pois é. Não, isso para um contexto brasileiro não faz o menor sentido. A pessoa vai responder, pois não, porque partiu de um pedido de ajuda, de um pedido de licença. E aí a pessoa vai falar, pois não. Espero que tenha ajudado. A gente se vê nas redes sociais, Facebook e Instagram, @canal Brasileirices. Um grande beijo e até o próximo vídeo.